Você conhece as características e principalmente as vantagens de um cortador da Black Diamond? Eu sou o Edu, aqui da Eletrofrigo, estou aqui na companhia do Beto, da Simport, e ele vai apresentar para vocês um super cortador. Vejam se vale a pena. Como que ele pode ajudar os técnicos refrigeristas a economizar tempo, ter mais segurança no que estão fazendo. Bem lembrado, né, Edu? A gente olhando assim, o cara vai dizer, mais um cortador de tubo? Só mais um? Só mais um, tem tantos no mercado. Mas aqui, a Black Diamond, ela traz um pacote agregado ao cortador, que, por exemplo, ele vai me ensinar tanto cortar um tubo flexível quanto um tubo rígido. Mas tem diferença, não é cobre, não é tudo igual? Eu digo tem muita diferença, porque hoje, a gente estava conversando aí, o Edu, o que acontece com o nosso mecânico? Ele aprendeu alguma técnica, ele gravou essa técnica e ele vai propagando essa técnica. Mas essa técnica ele pegou de quem? De qual forma? Qual a literatura? Qual o embasamento? Onde aprendeu? Muitos dos mecânicos que são bons, né, que não tem nada de errado aí, aprenderam com o tio, com o vô, com alguma coisa que ele aprendeu também. A gente trabalha com a ideia de que vamos trazer algo melhor pro nosso mecânico, alguma legenda, alguma coisa que faça com que ele consiga botar outra pessoa fazer um serviço básico e ele possa fazer o serviço mais complicado. Multiplicar, né? Multiplicar a ideia. Como ele aprendeu, perfeito. Agora também está na hora dele passar. O Black Diamond, ele tem uma legenda lateral aqui, tá? Vocês vão conseguir ver aqui. Aí depois o Edu vai fazer mais uns vídeos aí, bem aproximado, para ele entender. Na lateral dessa legenda está escrito soft e hard. Hard rígido, soft flexível. Tem um conjunto de molas aqui, que o cara vai ver assim, tem umas molinhas aí, uma coisa diferente, mas é justamente para isso. Quando eu estiver pressionando aqui, ó, a minha lâmina em cima do tubo de cobre, o que vai acontecer? Essa mola vai subir e automaticamente quando eu começar a girar, ele vai começar a empurrar para cortar o cano com a pressão exata, fazendo com que quando eu estiver aqui, ó, eu chegar ali no meu limite, eu já sei que alinhou lá, tô aqui com o meu soft alinhado com o traço que tem na base, o hard está um pouco mais para baixo. Eu agora, quando eu for girar, automaticamente essa mola vai devolver a pressão para cima do tubo. Eu não preciso mais dar uma volta aqui na manopla, porque ele já está com a pressão, ele já está com a ideia legal ali de cortar o tubo. Então eu só vou girar. Quando eu vou girando, automaticamente eu vou sentir a pressão da mola já em cima do que você está cortando. Isso, alivia essa parte de trás, mas a parte da frente a mola está dando pressão. Para que vá acontecer um corte perfeito, simples assim. E aí, Edu, tem uma coisa aqui que eu gosto muito de falar. Eu vou precisar, às vezes, cortar esse tubo para fazer um flange. Aí eu preciso pegar o escariador, preciso pegar uma lima, preciso lixar, preciso fazer todo um trabalho para fazer o flange. Só que esse cara não precisa disso. Porque o que acontece? Eu entendi que a pressão exata que eu preciso para cortar aquele tubo não é aquela pressão que quando eu aprendi, gira uma vez manualmente e aperta a manopla. Gira mais uma vez, aperta a manopla. Gira mais uma vez, aperta a manopla. Então essa pressão era em excesso. Eu não precisaria daquela pressão. Então automaticamente, o que criou também? O segundo conceito do flange. Lixar, passar a lima, passar o escariador. Só que quando eu tô com o cortador Black Diamond, eu elimino essa etapa. Se eu elimino essa etapa, a gente estava conversando aí, Edu, o que acontece se eu fizer, por exemplo, escariar o meu tubo dessa forma aqui? A limalha, que é a rebarba, ela tá caindo para dentro do tubo. E o Edu falou um negócio legal, rebarba. Isso. Tinha rebarba antes? Não. A gente fez com o nosso escariador. Você provocou a rebarba no momento em que você escareia, a rebarba sai. Então ela só é rebarba quando ela está solta na mão, né? Isso. Então, vocês estão entendendo, quando a gente começa a discutir o embasamento técnico do negócio, perfeito, a gente entende que até então não tinha rebarba. Mas eu criei. Isso. Eu criei e eu posso me ferrar. Porque se essa rebarba cair para dentro do tubo, Beto, mas isso aí é de principiante, a gente já está acostumado. Sim. Que tem que fazer assim com o tubo, né? Sim. Mas se a gente está lidando dentro de uma infraestrutura, por exemplo, que já está lá na parede, que eu não consigo virar, que eu não consigo fazer tal coisa. Perfeito. Então é muito mais fácil hoje a gente pensar em qualidade na hora de cortar o tubo, para quando eu for fazer um flange eu não precisar esmerilhar, não precisar rebarbar, não precisar fazer nada, do que a gente perder tempo. Sim. Usando o rebarbador, fazendo todo um retrabalho. Elimina uma etapa, né, Beto? E hoje as etapas, elas somadas, são o seu tempo no final do dia, né? O Edu estava me explicando um negócio muito legal aqui, que hoje o conceito da ferramenta, né, Edu, é a gente minimizar o espaço do dia, calcular o tempo para a gente poder instalar mais de uma máquina. Esse é hoje o maior desafio do técnico, né? O tempo.
Então, como que eu diminuo o meu tempo de trabalho? Não é apenas com uma ação, correndo com o carro na rua ou deixando de atender algumas tarefas. Eu diminuo o meu tempo encurtando o prazo das minhas tarefas ao longo do dia. Então, se eu tenho um cortador de tubo que trabalha por mim, eu não preciso de ficar girando a manopla enquanto eu giro. Se eu já tenho aqui o limite já pré-calculado pelo próprio cortador, se eu tenho uma lâmina de níquel que vai me alongar o tempo de uso, ou seja, eu vou diminuir o tempo que eu tenho que trocar a lâmina dele, tudo isso é a redução de pequenas tarefas de tempo e que vai me sobrar muito mais tempo lá na frente. Para um grande problema, é você dividir ele em menores problemas para você ir resolvendo ao longo do processo. Vocês ouviram todo esse relato aqui e vocês já sabem onde encontrar essa informação. Edu, foi um prazer estar aqui contigo. A Eletrofrigo tá aí para ajudar vocês. É só vir aqui, né? Exatamente. Aqui embaixo a gente vai deixar o link para o produto no nosso site em eletrofrigo.com.br. Obrigado, Beto. Mais uma vez, valeu. Isso aí.